Da coleção Contando a História de Ribeirão Preto, dos 44 títulos, um fala sobre o Arquivo Histórico de Ribeirão Preto. E eu convidei Tânia Registro, que é responsável pelo título do livro e automaticamente por todos esses tempos aí que a gente fala de arquivo histórico, Tânia Registro, né? Para falar um pouco sobre esse, vamos dizer assim, novo desafio, né, Tânia? Que é levar um pouco da concepção da história do arquivo para a comunidade, para as escolas. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, eu que agradeço. Bom, me fala então, primeiro, um pouco sobre o projeto, né, Tânia? A gente está falando aqui do arquivo histórico, porque não tem jeito de não relacionar teu nome ao arquivo, mas vamos começar aí pelo coleção. Como é que surgiu a ideia de você estar envolvida com o projeto do Lau? Por meio de um convite do Lau, né? Do próprio Lau, que me convidou para fazer uma espécie de consultoria historiográfica. O que significa isso? Por essa vivência toda, né, de arquivo, que são 20 anos. 20 anos? 20 anos. Esse ano o arquivo completa 20 anos. Tá, mas você... E eu sou desde do primeiro dia. Você é a fundadora. Sócia fundadora. Você é a fundadora. Então, assim, essa vivência não só com os documentos, mas também com os trabalhos que foram produzidos e tal. Então, eu acho que a minha função, que eu posso contribuir, é orientar, olha, tem trabalho, o fulano de tal já escreveu sobre isso, tem esse livro, tem esse documento, fora o que os autores vão, por suas próprias pesquisas, né, levantar tal. Então eu ficaria só mais como uma troca de ideias, né, uma outra visão sobre cada tema que vai ser abordado. Eu até te perguntei isso, porque assim, óbvio, né, vai fazer um projeto desse sobre a história, né, todos os traços da história de Ribeirão, obviamente o arquivo tem que fundamentar isso, né, mas eu tô te perguntando isso porque assim, você tá participando como conselho histórico e tem um livro especificamente, né, que é seu e da Alice Fonseca, que trata do arquivo histórico. A gente estava até brincando aqui antes, né, que é um desafio de você contar a história de toda a história, né, Tânia? Exatamente. Como é que está sendo feito esse trabalho? Olha, a história do arquivo, eu tive o privilégio de conviver com essa história desde o primeiro dia, né? Então, tá sendo basicamente um trabalho de reunir a documentação que conte um pouco a história da institucionalização. O que é importante é saber como essa instituição foi formada, porque ela integra essa estrutura público-municipal. Então, assim, qual é a função dela dentro da própria prefeitura, do executivo municipal? O que é importante como arquivo, porque assim, a gente liga muito o arquivo à história, mas o arquivo também está ligado à fluidez da informação, né? Então, se você tem um arquivo, uma informação que flui, que ela tem uma sistemática já racionalizada, e isso quem ganha é todo mundo, a cidade, o munícipe, desde para uma informação mínima que a prefeitura é obrigada a te dar, ou até uma certidão, enfim. Então o arquivo tem essa função administrativa também. Nós servimos à administração, então o arquivo presta serviço à administração pública. Além de ser esse celeiro da história, né? Ou seja, então, de ter a função assim muito de guardião da história, né? Então esse momento desse livro que está me fazendo também refletir um pouco muito sobre o que é, qual é a função, qual é o papel do arquivo dentro dessa sociedade ribeirão-pretana. O que pode contribuir? O que essa documentação velha? O que um documento velho, antigo, serve para hoje? Tá? Então, esse é o grande desafio. Essa é a reflexão que você quer passar também um pouco para o livro? Exatamente. Porque o livro é focado, direcionado para o jovem. Então, assim, esse jovem que é o presente, né? O desafio é contar para ele que o passado tem importância, para ele construir um futuro. Então, assim, o passado da nossa cidade, no caso, né, da nossa história, ele tem importância. Para que eu preciso saber dessa história? O que tem a ver a minha vida hoje, o meu cotidiano, e saber com o que foi. Então, assim, o desafio é esse. A gente tem algumas propostas. A Alice Fonseca, que é uma mestranda na área de educação patrimonial, então ela tem trazido um pouco essas ideias
de como formatar isso, né? De como estabelecer, tanto em termos de linguagem formal, a forma, né, de como você passa esse conhecimento, e também de sedução, né, de não só informar. Eu acho que instigar, que é provocar. Tá? Porque a informação hoje, Cris, a gente vive num mundo de informação. Você clica um botão no Google, você consegue informação de praticamente qualquer coisa. E como é que você vai fazer um jovem trocar esse clique por uma passada de página, né? E ainda com um documento antigo. Né? Realmente então, é desafiador. Agora, Tânia, qual que é a história do arquivo? Eu acho que como qualquer história, é a história de pessoas. Tá? Tudo tem a ver com pessoas, Cris. Então, assim, obviamente que dentro da estrutura da prefeitura, sempre houve a presença da instituição arquivo. Protocolo é arquivo, porque a partir do momento que você tem o documento que você cria, o que é o documento? O documento é uma informação sobre um suporte, então isso é um documento. A partir do momento que eu tenho um documento, tem que ter um arquivo. Você tem que ter um sistema de guarda e de recuperação desse documento. Então, na prefeitura sempre existiu. Esse arquivo que a gente tem hoje, que é um arquivo que tem a cara do Novo Brasil, que surge a partir da Constituição de 1988, a Constituição Democrática, que fala que todo cidadão tem o direito de acesso à informação. Então, esse arquivo traz ele cumpre essa obrigação que é a do Estado em todos os níveis, federal, estadual e municipal. E a grande figura, a grande pessoa, né, que está aí permeando essa história da criação do arquivo é o professor Divo Marino. Sim. Que é uma figura, um personagem super importante para a história de Ribeirão Preto, desde a década de 70, é professor, né? Então ele traz essa coisa do ensino, né? Da importância de sempre ter disponibilidade, que a educação, a cultura são fundamentais para qualquer sociedade. Então ele traz, esse arquivo, nós temos lá documentos, né, manuscritos dele. Então assim, ele pesquisou pessoalmente, estudou, escreveu mesmo, não era nem no computador, toda a estrutura do arquivo, que depois vira uma lei. Depois deles são outras pessoas que vêm e contribuem, tanto funcionários como os dirigentes, né? Então, eu acho que é contar um pouco a história de como essas pessoas interviram, como que elas... O pesquisador, né? Quem são as pessoas que foram lá, que pesquisaram. Que contribuíram de alguma maneira. Exatamente. Ô, Tânia, não é o mérito da conversa, mas o arquivo está precisando de cuidado, né? Eu estou dizendo assim, eu não estou falando da concepção, eu não estou falando do trabalho que as pessoas fazem lá, do teu trabalho, isso daí, jamais. Mas assim, eu estou dizendo assim, cuidado, eu não estou falando de política só aqui não, né? O prefeito, o vereador, eu estou falando de um cuidado social mesmo, né? De um olhar social para o arquivo, né? Claro que o poder público tem uma obrigação, né? De tentar cada vez mais fortalecer para que sustentar toda aquela documentação, mas assim, o olhar da sociedade sobre esse espaço, não é? Ou eu estou falando bobagem? Não, eu acho que você está certíssima. E o que eu sinto, Cris, é que essa sociedade hoje ela está mais sensível, ela está mais atenta, mais preocupada. Então essa sensibilidade, essa preocupação, ela já tá aflorada. Não em todos os setores, mas setores significativos da sociedade. Sabe da importância da memória. A gente vive em termos de Brasil mesmo. E falando mais especificadamente de Ribeirão Preto, um bom momento para a memória. As pessoas estão mais sensíveis. Quem não se orgulha de falar o Teatro Pedro II, um patrimônio histórico completamente restaurado e em uso, vivo. Então as pessoas têm orgulho, elas querem esse passado presente na nossa vida e interagindo com a gente hoje. E o arquivo acho que tem isso, então ele está bem. Agora, o que está precisando muito é investimento maciço. Em estrutura física e humana, né? Eu estou para me aposentar da prefeitura, é uma questão de um ano e meio, e não tem historiador, não tem arquivista. Não que essas figuras assim, mas é muito técnico, mas é técnico também.
se a gente perder um pouco a questão da técnica, é como um hospital sem médico. Sabe? Você tem todo um corpo importante de administradores, de funcionários, de enfermeiro e tal, mas se não tiver um médico lá, o hospital não tem como funcionar. Exatamente. Então o arquivo é a mesma coisa. Se não tiver a figura de um arquivista, um historiador, minimamente, o funcionamento vai ficar prejudicado. Agora, Tânia, como colocar, né, você me passou aí uma percepção, né, em alguns minutos aí, dessa totalidade que é o arquivo. O que você vai levar para o livro? Você vai levar um pouco dessa preocupação? Sim, sim. Eu acho que o livro deve começar com uma pergunta e terminar com uma pergunta, sabe? Por quê? Por que preservar e por que guardar? Sabe? Então, assim, porque a sociedade vai decidir. Se ela não se apropriar dessa preocupação, ela não vai ser feita, não vai ser concretizada. O arquivo vai continuar sendo um lugar de condições muito precárias de funcionamento. Uhum. Então, esse jovem... E a experiência que eu tenho, Cris, é assim, que o jovem se encanta. A hora que ele abre um livro de escravo, um garoto de 12 anos... Eu ia te perguntar isso, qual que é a reação do jovem ao ir até o arquivo? Ele abre um livro de escravo, primeiro que é livro, aquele livrão grande, manuscrito, que é uma coisa que é muito difícil. Distante. E olha lá, criança, 12 anos, escravo, ele fala, mas eu tenho 12 anos. Então, assim, esse choque, então que passado é esse, que realidade é essa? E que bom que ela não existe mais. Não é? Então, assim, agora como que ela foi transformada? Porque o agente da história, alguém agiu. Então, assim, a história é aquilo que nós vamos fazer dela. E esse é o desafio. E daí a importância desse projeto. Fantástico. Né? Porque nós estamos falando de um título, né? Que representa, assim, que tem uma relação com todos os outros, né? Uhum. Que algumas pessoas já passaram aqui pelo Da Janela para falar um pouco do trabalho, né? Então, assim, essa riqueza, né? São pessoas envolvidas pesquisando, mais o apoio do arquivo. Fala um pouco da importância desse projeto e assim, eu estou dizendo no sentido, assim, de permanência mesmo. Que é o que a gente tem em relação a um projeto parecido com esse, o que já houve em termos de coleção e o que esse projeto vai promover na história do arquivo? Olha, eu penso que ele é inovador e grandioso em todos os sentidos. Assim, então, há iniciativas do próprio poder público em publicar. As universidades também têm lá suas linhas de editoriais, de publicação. Agora, esse projeto, na verdade, é a sociedade que está se apropriando da história. Ele está falando, eu estou me apropriando da história para contar essa história, para ela ser reproduzida, para ela chegar até o jovem, né? Então, assim, o formato dele é interessante. Lógico, dentro de critérios científicos, baseado em fonte, critérios rigorosos de pesquisa, isso tudo está sendo muito observado. Mas a ideia é de que isso chegue para o jovem, para o garoto, para a garota, que vão ou se apropriar disso pela primeira vez, ou alguma coisa de interesse, alguma coisa que ele se identifique, ou ele, ou a família. Porque assim, a gente tem imigrante, todos os títulos são muito diversos, acho que abarcam vários aspectos, tanto sociais, econômicos, culturais. Então, assim, todos os títulos, de alguma maneira, vão apresentar no conjunto, apresentar essa grande diversidade que é a nossa história, a nossa formação enquanto cidade de imigrante, de mineiro com japonês, com italiano. Ele é bem parecido, né? O formato dele é bem parecido com o formato do que resiste e vive em Ribeirão. Exatamente. Né? Ô, Tânia, eu vou chamar um intervalinho rapidinho e a gente volta para falar mais dessa questão da pesquisa, dessa sustentação, né? E dos desafios do projeto, né? Porque o projeto precisa ainda de recursos, ele precisa ainda ser sustentado, né? Literalmente, né? E a gente volta para falar disso, tá? Tânia, a história sendo levada
né, com um formato diferente para os jovens, né, um desafio. Né? Então, você pegar os autores dos livros, eles sintetizarem uma linguagem, um formato, né? Você estava me dizendo até, a gente estava até falando com relação ao formato, que existe uma preocupação do conteúdo e das imagens, porque tem que ter isso para, né, que o jovem olhe e depois leia, né? Tem que ter todas essas vertentes aí para atrair. Agora, um dos desafios também é colocar esse projeto, porque ele é audacioso, né? Isso que eu falei para o Lau e falei para todas as pessoas que vieram aqui, né? Ele começou com a Lei Rouanet, não é isso? Com o apoio da Lei Rouanet, mas assim, a Lei Rouanet, ela não é suficiente para colocar esse projeto de pé e levar os livros, né, todas essas edições aqui, todos esses títulos para os jovens. É outra coisa que a gente precisa começar, eu não sei se isso está mudando, eu estou sendo negativa, mas é fazer as pessoas entenderem a importância que colocar investimento aqui é investir, colocar dinheiro aqui é investimento, né? Não é assim, eu vou ajudar meu amigo a fazer uma coleção, né? A gente tem que começar a mudar esse olhar também, né? É um investimento com retorno garantido. Né? Assim, a partir do momento que você investe em cidadania, Cris, acho que não tem em educação, é um investimento que tem retorno garantido. Assim, uma sociedade melhor, um cidadão mais preocupado, mais sensível, mais consciente, que consome de maneira consciente, que vive de maneira consciente numa sociedade mais respeitosa, que trabalha. Então, é uma sociedade uma cidade que vai ficar mais bacana para todo mundo, né? Com pessoas melhores, com condições melhores, com mais crítica, né? Acho que é a grande... uma força motriz aí importante, né? Não essa crítica pela crítica, mas crítica, não. A crítica mesmo, de exigir... Para construir, né? Exatamente. A crítica construtiva, né? Que é tão repetida, mas... Exatamente, não só exigir, mas de participar para a criação de uma sociedade, de uma cidade melhor para todos. O dia que o Lau veio aqui, a gente conversou, porque assim, a gente fala, não, mas por que você, né? São as perguntas, por que você resolveu se empenhar num projeto desafiador desse? Às vezes é muito mais fácil você pegar livro de autores conhecidos e fazer reedição. Então, assim, é aquela história de quando, você falou do arquivo, tem uma parte da pessoa que não... que tem uma relação, né? Eu quero fazer, eu quero contribuir, né? Uma parte eu vou trabalhar, outra parte é uma contribuição, a minha contribuição. Exatamente. Que é o que as editoras, né? A Coruja e a Funpec estão trabalhando, exatamente. Né? Elas estão à frente desse empreendimento que precisa do apoio dessa sociedade, né? Dos empresários, de todas as forças aí vivas, né? Para que isso dê certo e chegue à mão do jovem. Esse que é o grande objetivo. Ô, Tani, não que não tenha nomes, né, importantes aí, porque assim, a gente pega aí desde o Geraldo a outros autores e escritores aqui, conselho editorial, aí você tem aí nomes como Júlio Chiavenato, e aí você vem para jovens jornalistas também, que estão... Historiadores, né, historiadores, então tem uma mistura. Músicos, né? Exatamente. O Márcio, então assim, tem uma gama de pessoas envolvidas diretamente com essa efervescência cultural, né? O que me chamou a atenção para esse projeto foi justamente essa diversidade, né? Que eu acho que é bacana. Eu acho que o Lau foi muito feliz, né? E ele tem essa sensibilidade, né? Ele sabe o peso da história, o significado que tem o projeto. O Geraldo é o grande, né, mentor aí que ele fez esse arranjo dos títulos e tal. Então, acho que... E chamando essas pessoas todas, que são profissionais, cidadãos, atuantes, profissionais fantásticos, que estão, né, com que tem essa relação bacana com a cidade, né, que quer uma cidade mais legal para todo mundo. E todo mundo aqui, todos os títulos aqui, de alguma maneira deram uma batidinha lá no arquivo. O arquivo é uma fonte, né? Então, assim, o arquivo, qual é? Não é só uma instituição lá, quatro paredes e tal. Os documentos lá
estão guardados e só tem sentido, Cris, a hora que alguém vai lá e dá vida para eles, que lê e que transforma aquilo na base de alguma história, para contar uma história, né? Então essa, além de guardiã, né, assim, dessa história, o que a gente fica feliz é isso. O arquivo só tem sentido horas que as pessoas vão lá e ocupam, sabe, e tomam posse daquela documentação. Ô Tânia, como é que é a sustentação da pesquisa desses trabalhos, né? Porque é aquela história, olha, eu vou contar uma história, né? E aí tem, claro, a história oral, o levantamento de fontes, tudo. Mas como é que você está vendo o trabalho de pesquisa desses títulos aqui? Olha, a base, né, documental lá do arquivo está toda disponível. Então, assim, todas as fotografias, são 1.700 fotografias, documentos, jornais. Então, cada pesquisador, cada autor tem a sua metodologia, tem a sua peculiaridade, né? Claro. A sua personalidade. Seu olhar. Exatamente, mas todos eles estão usando isso. Então, tem essa base documental que eles estão indo atrás, que não é só do arquivo. Eu tenho conversado, né, hoje mesmo conversei com uma pessoa que me falou que, assim, a documentação de famílias, de empresas que estão sendo recuperadas, que, assim, não chegaram até arquivo e talvez nem cheguem, porque são de família. Então, elas estão sendo usadas para também sustentar essa história. E vão chegar no arquivo através dos livros, exatamente, né? De alguma maneira elas vão voltar. Exatamente. E o arquivo vai acabar ganhando, né, o retorno de ter mais informação, de forma mais sintetizada, mas informação para contribuir de alguma maneira. Na verdade, é o que a gente fala, que a história é sem fim, né? Então, assim, um garoto que lê um livro desse, que se interesse em fazer pesquisa, ou que vai ter alguma pergunta ali que ficou... que ele quer responder de maneira diferente. Então, assim, esse que é o grande barato, né? Uma história que está sempre sendo recontada, né? Então, essas narrativas que estão sendo montadas e que vão ser apresentadas, a proposta é que elas cheguem para o jovem, para eles, né, terem esse conhecimento, mas que de alguma maneira também eles possam interagir com isso, né? E quem sabe escrever outras histórias, né, a partir dessas. E uma outra coisa também é a linguagem, né? Quando a gente fala que a gente tem um público, né, que vai ser levado para o jovem, né, nas escolas, algumas pessoas que passaram por aqui, jornalistas mesmo, minha linguagem, claro, com fundamento, né, tudo, um tratamento pertinente ao tema, mas eu vou trazer o coloquial, né? Você acha que vai ser a identidade dessa coleção? Vai ser uma linguagem mais coloquial, ou você acha que vai ter... Como que você... Eu acho que uma das características é ser a proposta da comunicação. Esses conteúdos têm que chegar ao jovem. Por meio de uma linguagem mais leve, né, que pode até ser poética, né? Claro. Mas ela, assim, com menos... Talvez mais direta, mais sintetizada. Talvez com um formato diferente, né, usando os box, alguma coisa, porque o jovem hoje trazendo um pouco o formato da revista, assim. ou da internet, né, da questão dos links, né, a leitura linear, né, que o livro propõe, que é colocada, ela está sendo invertida na hora que você olha a proposta de da informática, por exemplo. Né? Você trabalha com links, com redes, então talvez essa seja uma proposta também de linguagem, um desafio também. Um desafio. Embora vá ter uma pessoa que vai adequar isso tudo e tentar deixar isso mais ou menos... com cuidado, tudo isso com muito cuidado. Uma estética... Estética e didática, né? Então, assim, não é... Todos os lados estão sendo previstos. O Lau foi muito feliz nisso. Então, assim, a assessoria que eu estou dando historiográfica vai dar... Alguém que vai dar assessoria da parte da educação, para saber o que a gente vai estar fazendo também. E assim então, como da diagramação. Da diagramação, da criação. Embora seja um formato de livro já pré-estabelecido, eu acho que dentro desse formato dá para criar, para estabelecer linguagens e tornar isso mais sedutor para o leitor, no caso o jovem leitor.
No caso do livro que você e a Alice estão trabalhando, a história do arquivo, vocês estão pensando em trabalhar por etapas, aquela história, o começo do arquivo, o meio do arquivo, como é que é? Onde o arquivo está hoje, o contemporâneo? Como é que vocês vão tratar a história do arquivo nessas... Quantas? Eu não sei, tem quantidade de páginas já? Tem uma quantidade limitada de páginas. Ô Cris, a nossa ideia assim, é não trabalhar com cronologia só, sabe? A gente vai trabalhar mais tematicamente. Então, assim, a institucionalização do arquivo. Então, nós estamos chamando, porque arquivo é a história de pessoas que por lá passaram também. Então, chamando de entrevista. Nós vamos entrevistar o professor Divo Marino, vamos entrevistar alguns diretores, a Valéria Valadão, Maria Elísia Borges, entrevistar pesquisadores. Então, só um exemplo, a Luciana Soares, ela foi pesquisadora do arquivo desde a graduação aqui na FEA. Então, ela fez o trabalho de TCC no acervo do arquivo, depois ela fez o mestrado no acervo do arquivo, o doutorado no acervo do arquivo. Hoje ela é professora da FEA em São Paulo. Então, assim, ela construiu a carreira dela profissional sustentada nessa documentação. E ela tem um carinho enorme, ela tem uma vivência lá com todo mundo, com os gatos que sempre tiveram ali no arquivo, que a gente chama que é a nossa barreira biológica. Mas qual arquivo que não tem um gato? Exatamente, não é arquivo, museu, exatamente. Arquivo e museu que não tem gato? Então, é contar assim, essas pessoas que por lá passaram e que no caso dela, que construiu história, não só história de vida profissional, mas também construiu. Ela tem uma história, a produção acadêmica dela é fantástica, esclarece ali os primeiros habitantes, ela pesquisa muito inventário, então assim, a riqueza, os escravos, que é um assunto assim muito pouco abordado ainda. Então, os funcionários mesmo do arquivo, a gente pretende entrevistar o Mauro. Claro, olha, isso é muito legal, sabe, né? Que é aquela pessoa que a gente brinca da invisibilidade social, né? Às vezes você transita em determinados lugares públicos e aquela pessoa tá lá, o Beto. O Beto que Dona Herpe, você anda assim, você... Então, assim, você esquece que aquela pessoa ali, ela tem muito para contar, né? Exatamente. O que é importante para ele ali, tal, no arquivo, o que ele realça como importante. Então, é trazer um pouco disso. Também informação sobre esse conteúdo, o que tem lá. Então, a proposta também é assim, é pegar essa documentação que tem lá e propor algumas visitas à cidade, algumas visitas mesmo físicas ou mentais, né, intelectuais para a cidade a partir dos documentos, sabe? Então, uma planta antiga de 1890, a localização dos antigos cemitérios, a gente passa em cima de cemitério antigo na cidade todo dia e não sabe. Onde tem cemitério antigo na cidade? Fala um lugar. Praça 15. Eles falam que onde a IPTV era também ou não? É mentira essa história? Não, lá também, porque lá tinha o lazareto. Ali próximo é o Hospital de Isolamento, que é uma construção do século XIX ainda. E aí, nas grandes epidemias, que nós tivemos várias, febre amarela, varíola, várias epidemias, tanto no século XIX como XX, não era enterrado nos cemitérios convencionais. Porque eles tinham muito medo de contaminação, embora tivesse... Então, era enterrado nas periferias, Cris. Então, lá era um dos lugares onde nessas epidemias. Olha isso. Uma hora você tem que voltar aqui no Da Janela só para você falar das histórias guardadas. Porque assim, só história guardada, entendeu? Você tem que passar por aqui para falar só disso. Você sabe que esse projeto foi uma grande desculpa para eu trazer um monte de gente aqui, aí depois a pessoa recebeu o convite aqui, não ia ter gente de falar não, entendeu? Ô Cris, uma outra coisa que a gente vai abordar também é da Associação Amigos do Arquivo, que é assim, uma instituição realmente de amigos, pessoas ou interessados, pesquisadores, que se juntam para falar sobre arquivo, para conseguir mais verba, para fazer denúncia, para fazer uma fanpage é a história da mobilização, né? Exatamente. É a história da vamos nos mobilizar e modificar alguma coisa, independente de qualquer outra. De qualquer coisa, exatamente. Então, assim, todas essas peculiaridades do arquivo. Tá. Ô, Tânia, fica a promessa, então, que você vai voltar aqui só para falar das peculiaridades do arquivo. Tá bom? Tá prometido. Obrigada pela entrevista, tá? Obrigada a você. Obrigada por ter vindo. Obrigada Agradeço muito, tá? Obrigada.